Bom, olá a todas e todos que nos assistem. Estamos aqui em mais uma edição do curso Um Brasil Sustentável, uma iniciativa do Instituto Física, Cultura e Ambiente, com apoio da Universidade Federal de São Paulo. Estamos aqui na reitoria da Universidade de São Paulo discutindo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Hoje nós vamos discutir mais 2 ODS. Tenho aqui 2 convidadas ilustres que vão nos presentear com todo o seu saber a respeito de aspectos muito interessantes do ODS 4 e do ODS 5. Para que todos conheçam os ODS, eu vou fazer uma leitura da redação principal do ODS e vou apresentar as minhas convidadas na sequência. O ODS 4 fala em assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Então, já no ODS de educação, já estamos falando da questão de gênero, porque a ONU escreve dessa forma mesmo, todas e todos e todas em primeiro. Vai nos falar sobre o ODS a Andressa Pelanda, que está representando aqui a Campanha Nacional pelo Direito da Educação, uma organização muito importante. Ela tem vários dados de educação para trazer para a gente, está fazendo pós-graduação justamente com o ODS 4, ela me contou aqui, então ela vai falar sobre esse tema. E o ODS 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Tenho a honra de receber aqui Mafuane Odara, que é especialista em direitos humanos, é psicóloga, uma grande amiga, vai aqui falar bastante coisa que ela está trabalhando com esse tema e outros temas que dialogam diretamente com a temática da questão de gênero, né? Bom, eu comecei sempre, né, as entrevistas que nós já fizemos nesse curso, e vou fazer assim com os próximos que virão, uma pergunta bastante ampla e genérica. Acabei de ler aqui a redação oficial da ONU, e a pergunta é essa: do jeito que está escrito, vocês acham que essa redação está adequada à realidade brasileira? Precisaria fazer algum ajuste de redação? Porque em se tratando de educação e gênero, o Brasil tem algumas especificidades que talvez não estejam atendidas por essa redação. Queria que vocês começassem contando um pouco de como é que está a percepção de vocês sobre a existência desse ODS, a importância dele e apontando para a realidade brasileira. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Como eu estava falando, né, quando a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, o quanto é importante, né, termos esses pilar da universidade tão forte, que é o pilar da extensão universitária. Eu mesma já participei de projetos de extensão universitária, que são projetos do coração, então uma honra estar aqui. E também nessa instituição, né, que é a Unifesp, que também faz todo um trabalho de pesquisa, né, extensão e ensino tão importante para o país. Então, deixar aqui o agradecimento e o reconhecimento desse trabalho. E sobre o ODS 4, né? Então, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela já tem um trabalho muito íntimo em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, justamente porque a gente nasceu em 99, na véspera do Fórum Mundial de Educação, em Dakar, que aconteceu em Dakar, e o nosso objetivo, né, das organizações e ativistas que fundaram a rede da campanha era um objetivo de unir esforços para incidir sobre essa agenda internacional, sobre as metas internacionais na educação, e na época eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que foi a agenda anterior a essa agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente, desde então, faz esse trabalho, né, no Brasil, de incidência, né, de influência sobre as tomadas de decisão, tanto
no legislativo, executivo, e também, quando precisa, a gente vai junto do judiciário, mas é para justamente a gente poder aprofundar, ampliar e cumprir, né, com a garantia do direito à educação. E a gente participou do Fórum Mundial de Educação na Coreia do Sul, né, que, na verdade, é a parte do fórum que firmou, né, esse compromisso do ODS 4, da Agenda 2030 para a educação. E esse texto, né, do ODS 4, a gente estava até falando aqui, é um dos temas que sempre entram nos debates, inclusive de relações internacionais, é como o texto que está numa agenda internacional é um texto, geralmente, que é genérico, né? Ele traz uma agenda pactuada por centenas de países no mundo inteiro, que tem perspectivas muito diversas, e sempre tem uma conjuntura de debates e negociações para a chegada, né, a esse resultado do texto. E na educação não foi diferente. Existe um movimento que é a Campanha Global pela Educação, que também integra redes de organizações, coalizões, e da qual a gente é cofundador e integra, que participou muito ativamente do ODS 4, justamente para que ele pudesse ser mais progressista em termos da meta, né? Então, a gente acha que essa meta geral, né, esse objetivo 4, ele traz termos que são diferentes e que avançam em termos de direito à educação, né, o acesso, a qualidade. A gente falava muito mais em acesso antigamente. Agora a gente já conseguiu avançar, não só no Brasil, mas em diversos lugares do mundo, em termos de qualidade também, né, de conseguir que as crianças, adolescentes, enfim, a população adulta também tivesse na educação. Então, essas questões do acesso, mas também avançar para a qualidade, e a questão de gênero, né, que a gente está aqui, também é muito importante, que é um debate que vem de muitos anos e que os movimentos feministas, mas também LGBT, né, já que a gente vai falar de gênero, avançam muito nisso, e a gente precisava, de uma vez por todas, colocar essa perspectiva no ODS. Não foi fácil, né, mas a gente conseguiu, e as metas também refletem várias dessas perspectivas, metas do ODS. Então, educação de jovens e adultos é uma agenda que a gente leva muito e que muitas vezes fica escanteada, e ela está na meta do ODS. Então, a gente acredita que é uma agenda que precisa ser reforçada e qualificada nas localidades, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, para começar, acho que era um pouco isso, e também já passando para a Mafone. Legal, Andressa, obrigado. Vamos fazer um painel geral, então, da ODS 5, questão de gênero no Brasil. Vamos lá. Bom, primeiro também agradecer, que prazer. Sou super fã do trabalho que vocês desenvolvem. Eu acho que é um trabalho que acelerou muito as discussões de educação. Então, estou super feliz de poder dividir esse momento com você. E o Zisman, como ele bem colocou, é um amigo, parceiro de caminhada nessa luta pela redução das desigualdades. E quando a gente olha especificamente para a questão de gênero, acho que é muito importante a gente entender que os ODSs, e eu gostei da forma com que você me apresentou, porque eu acho que tem diferentes dimensões do trabalho que precisa ser feito. Tem uma dimensão que é como é que cada um e cada uma de nós se corresponsabiliza por pensar essa questão da equidade de gênero, o que significa a equidade de gênero, o que significa pensar o avanço e a aceleração das transformações, especialmente trazendo as mulheres para os espaços de decisão, tanto os espaços políticos quanto os espaços da política institucional, ou da política, ou dentro das empresas, e quais são os outros elementos importantes, porque não é só sobre trazer, é sobre construir, de fato, relações que são igualitárias, e como é que a gente muda a cultura exatamente para entender que não é simplesmente a presença, mas é a transformação cultural, que hoje ela está muito baseada em processos que são muito violentos. Então, todo o processo, inclusive eu trouxe aqui para poder ajudar a gente a entender, a ONU desenvolveu os WEPs, que são os princípios de empoderamento das mulheres. E quando a gente olha todo esse processo que foi construído com base em como é que a gente até 2030 vai atingir a igualdade, ela colocou 7 princípios que são fundamentais. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível. Tratar as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação.
Garantir a saúde, segurança, o bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham dentro das empresas, promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres, apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres por meio das cadeias de suprimento dentro das empresas, promover a igualdade em iniciativas voltadas para as comunidades e para o ativismo social e medir, documentar e publicizar os processos. Por que isso é muito importante? A gente está vivendo um momento absolutamente fora do que a gente imaginava como sociedade. Entretanto, não tem nenhum problema novo que a pandemia apresente. Todos os desafios que as mulheres tinham antes da pandemia, eles só se amplificaram nesse momento, né? E o desafio tem a ver com como é que você traz e possibilita que as mulheres possam ter acesso às diferentes oportunidades em todos os setores. Então, quando a gente fala sobre justiça e segurança, sobre saúde, sobre bem-estar, a gente tem que entender que as mulheres, em especial as mulheres negras, elas estão nos piores índices de todos os determinantes sociais. Então, é fundamental que a gente possa olhar para isso. Quando você pergunta se a gente está, se essa discussão ela é adequada para o que a gente tem como desafio para o Brasil, eu diria que o nosso desafio, sim, é pensar a equidade nessa dimensão mais ampla, mas também expandir o que a gente está trazendo sobre a reflexão de gênero. Porque de gênero, a gente não está falando só sobre homens e mulheres, a gente tem que trazer essa diversidade, por isso a discussão transversal da interseccionalidade de temas e de determinantes sociais, ela é fundamental. Sejam eles porque a gente está falando sobre orientação e identidade de gênero, e seja eles porque a gente está falando sobre as questões raciais. Então, e as questões de classe. Então, gênero, raça e classe são eixos estruturantes e eles precisam ser considerados na construção de qualquer política, seja ela uma política corporativa, seja ela uma política institucional, olhando para o papel que o Estado tem, ou seja ela como sociedade civil. Então, a gente tem o desafio de olhar para esse tema em 3 dimensões. A dimensão individual, que é qual é a responsabilidade que cada um de nós tem aqui, qual que é o papel da universidade em fazer essa reflexão, e eu me somo também, porque sou uma aluna de uma universidade pública, e como ex-aluna, é fundamental que a gente pense qual é a nossa obrigação de devolver à sociedade aquilo que a gente recebeu. Então, qual é o papel da extensão? E eu vejo a transformação que ter feito parte de processos de extensão fez na minha vida e tem feito na minha carreira. Qual que é o papel como instituições que cada um de nós tem e que a gente está inserido, então o que a gente pode fazer e como é que a gente pode transformar a cultura, porque infelizmente, e aí eu fico por aqui para a gente começar a conversa, a gente ainda é pautado muito por aquilo que a gente não tem. Então, eu deixo de fazer coisas pelo fato de ser mulher. Algumas das possibilidades, elas são muito mais difíceis pelo fato de eu ser mulher e ser uma mulher negra. Então, a gente ainda baliza, mas será que eu vou entrar na universidade? Mas eu não tive educação de qualidade. Mas eu não tive oportunidade de estudar determinadas coisas. Mas será que eu devia concorrer a determinados cargos? Mas é sempre mais difícil para as mulheres. Porque se você for mulher, você vai ter que trabalhar 2 ou 3 vezes. Agora a gente tem que trabalhar contínuo, né? Não é jornada dupla, tripla. Agora é jornada contínua, não tem mais essa, né? Então, essas barreiras, elas acabam sendo a forma com que a gente concebe as possibilidades. Pela ausência ou pela violência. E, na verdade, o que é o nosso exercício é construir todas as possibilidades pelas potências. Eu não deveria me limitar por aquilo que eu não tive. Eu deveria exercer o máximo daquilo que eu posso oferecer por todas as experiências e dos lugares onde eu vim. Então, acho que esse, para a gente começar o nosso desafio. Tá tranquilo, gente. Tá fácil resolver, mas 2030 está aí, né? Legal. Eu me sinto honrado ao estar do lado de 2 mulheres que, pelo menos no espaço da extensão universitária, conquistaram aqui por mérito próprio estar participando de um debate de alto nível como esse aqui. E você puxou um tema importante, Mafô, que me lembrou de fazer um link com a questão da educação. O machismo, a homofobia, a xenofobia são questões culturais enraizadas no Brasil.
a desvalorização da educação, quer dizer, a educação sempre como um tema secundário, um tema não valorizado, muito pouco investimento público, políticas públicas, também é histórico no nosso país. A gente teve uma oportunidade de tentar transformar essa realidade a partir da inserção de alguns temas na educação lá nos anos 90, quando nós falamos dos temas transversais, e lá tinha orientação sexual, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, como temas sendo propostos para a escola fundamental e média, principalmente o ensino fundamental, que é o básico e o médio, e ali talvez já nos anos 60 aquilo tivesse sido levado adiante, quer dizer, a real implantação dos parâmetros curriculares nacionais, nós talvez pudéssemos, 20 anos depois, como estamos agora, com uma sociedade um pouco mais igualitária, como a gente deseja. No entanto, e aí eu quero puxar a provocação para vocês duas, a atual Base Nacional Comum Curricular meio que deixou de escanteio essa questão de temas transversais, ressaltando outras questões, falando em habilidades, falando em competências e coisas do tipo, mas não explicitou, como estava explicitado, a questão de gênero, a questão de ética, que tem tudo a ver com a política, e a questão da pluralidade cultural. Como é que a gente consegue transformar uma cultura de um país onde a estruturação da educação não está permitindo esse debate dentro da escola? Não, foi muito interessante também o que a Mafone trouxe sobre a questão da interseccionalidade, né, e essa intersetorialidade, porque ela toca exatamente nessa questão. A Base Nacional Comum Curricular, ela foi um processo muito polêmico, né, para dizer o mínimo, em termos das políticas educacionais no Brasil, né? Primeiro que foi um processo, ele começou logo em seguida da aprovação do Plano Nacional de Educação, que é a nossa espinha dorsal, e que determinava metas, estratégias, determina até hoje, né? Ele está vigente até 2024, são 10 anos de plano. Ele determina metas, centenas de estratégias, desde a educação infantil até o superior, passando por toda a parte de acesso, permanência e qualidade, e também valorização, carreira dos profissionais da educação. E ele foi construído numa perspectiva progressiva de implementação das metas. Então, no primeiro ano de plano, né, 2015, em junho, quando ele faz aniversário, até 2015 tinha um prazo para algumas metas, 2016, 2017, etc. E, não à toa, ele foi construído nessa forma para possibilitar que o plano pudesse ser cumprido, né, priorizar. E as metas que tinham prazo nos primeiros anos, especialmente no primeiro até o terceiro, então até 2017, eram metas que diziam respeito a acesso à educação, então a meta 1, 2, 3, né, de acesso à educação básica, a gente avançar em termos de qualidade, para tudo isso, financiamento, né? Então a gente tinha metas de 2015, 2016, 2017, para aumentar bastante o financiamento da educação e dar essas estruturações. Só que a agenda que foi colocada em pauta no debate foi uma agenda curricular, que não era a agenda de acesso, financiamento, etc. É claro, a gente não pode deixar de discutir currículo, deixar de discutir avaliação, enfim, outras agendas da educação para discutir só uma. Mas existia já uma prioridade que já desde o começo não foi cumprida, né? Tanto que a gente depois pode falar um pouco mais, o plano está totalmente de escanteio até hoje, e ainda mais hoje, nesse cenário político, econômico que a gente vive, e com o coronavírus a gente está tendo que dar uns passos atrás aí. Mas a base curricular, então, ela já veio num momento que não era o momento de se discutir. Isso, o Plano Nacional de Educação, ele previa uma discussão curricular, mas não necessariamente numa construção de uma base curricular. Isso também é uma polêmica no campo das pesquisas em educação, das pesquisas em currículos, se necessariamente a gente precisaria ter uma base, como organizar isso em relação aos PCRs, enfim, que é o que você estava colocando. E, no meio dessa discussão, ela foi também muito... Houve um esvaziamento da sociedade civil, das formações de professores, das universidades, de pesquisadores, do processo da base, porque a gente não considerava que ele tinha legitimidade, ele não estava sendo feito da escola para a política, né, como as bases curriculares que, de fato, deram certo, né, no mundo, fizeram, né, um trabalho amplo de discussão desde a escola, com os estudantes, com os professores, né, com as professoras, para daí chegar a uma conclusão de qual currículo seria esse. Né? Então, já tinha toda essa questão, então houve um esvaziamento dessa agenda, e os grupos que levaram adiante eram grupos ligados a empresas, bancos, enfim, ao setor privado, que também tinha interesses específicos na formulação da base curricular. Então, esse era o cenário. Né? Em 2016, a gente, pós, né, o impeachment,
a gente vê um desmantelamento de várias políticas nas áreas educacionais, nas áreas sociais, e na educação a gente vê um fortalecimento de uma agenda conservadora. A gente fala muito que Bolsonaro, né, neste momento, está trazendo uma agenda muito conservadora para a educação, né, de combate aos direitos sociais, mas a gente já vinha vendo, desde o governo Temer, uma agenda assim. E não à toa, foi pedido por grupos fundamentalistas cristãos, foi pedido ao governo, ao Ministério da Educação, na época estava sob Maria Helena Guimarães de Castro, a Secretaria Executiva do MEC, que fossem retirados os termos gênero e orientação sexual da base. Né? E foi aceito pelo Ministério da Educação. Então, assim... E a gente introduzido em educação e ensino religioso. Isso. E foi tão absurdo que eles deram Ctrl F, né, um pesquisar no documento, e tiraram gênero. Então, gênero musical também saiu do texto, ficou musical. Depois eles tiveram que dar uma melhorada, né, porque só musical ia ficar estranho. Enfim, a gente levou essa denúncia para os órgãos internacionais, pensando em ODS, né, falando internacional. A gente levou para a Revisão Periódica Universal da ONU, que é uma sabatina que todos os países que são membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra passam. A cada 4 anos, o Brasil foi sabatinado, né, em 2017, e a gente levou essa denúncia para a RPU. A Revisão Periódica fez várias recomendações sobre o fortalecimento das políticas de igualdade de gênero e orientação sexual também no Brasil. Em resposta, né, não foi só a campanha na agenda de educação que levou essa denúncia, teve vários outros grupos, né, da defesa de direitos que também levaram essa agenda. E a própria relatoria da ONU, a Kumbu Bolly-Berry, ela é relatora já há um tempo para o direito à educação, e ela mandou uma carta ao Estado brasileiro questionando por que foi retirado, uma carta que não foi respondida. E na própria conversa lá na Revisão Periódica, a gente foi presencialmente, a gente teve até uma conversa com o Estado, né, integrantes do Estado, da missão lá, sobre o assunto na véspera, né, da revisão, e eles não sabiam muito como responder porque tinha sido tirado, porque era constrangedor para o governo, né? Hoje já não está mais constrangedor, é uma política explicitamente contra as agendas, né, de gênero. Então, a base curricular, na verdade, ela escanteou explicitamente a agenda de gênero e orientação sexual, o que é, assim, uma violação ao direito, né? A gente não pode nem dizer que é algo que é uma pena ou algo assim. Não, ela é algo que é estruturalmente contrária aos direitos humanos de forma geral, transversal nessa agenda da educação. Ótimo, o que afeta diretamente, então, a questão cultural que eu apontava. E aí agrava mais as lutas que você estava apontando, né, Mafo? Ela traz desafios adicionais, né? E ela também traz novas responsabilidades para atores que não se achavam responsáveis por essa discussão. Então, o que eu tenho percebido? Sim, esse é um desafio linguístico que parece só uma questão linguística. Então, assim, vamos tirar a questão de gênero, mas a gente está falando sobre uma construção ideológica, né? Porque essa ideologia de gênero, da forma como ela é apresentada, ela é exatamente oposta ao que está sendo colocado. Então, não vamos tirar a ideologia de gênero. Não, então, o que vocês estão fazendo é uma ideologia de gênero. Vocês estão dizendo que um gênero específico não é aceitável, ele não faz parte da construção possível, porque, afinal de contas, Deus criou o mundo para sermos homens e mulheres, e existe uma definição biológica sobre isso. Então, essa dificuldade dessa conversa acontecer, ela traz adicionais a esse nosso desafio. Por outro lado, ela traz novos atores para essa discussão. Então, o que eu tenho percebido é que, por exemplo, as empresas, elas não eram atores muito fortes na defesa de direitos. E com um processo como esse, onde você tem leis que não conseguem ser cumpridas e que você tem um desmantelamento, em especial, dos serviços públicos que estão voltados especialmente ao atendimento das mulheres e meninas, você tem as empresas fazendo esse contraponto e dizendo que essas políticas, elas precisam continuar, e fazendo essa pressão junto com a sociedade civil para a transformação acontecer. Então, sim, é verdade que a gente tem esses elementos,
E não tem outra forma de você pensar o desenvolvimento de um país se você deixar metade das pessoas desse país fora. A gente está falando sobre isso, né? E a Maria da Penha diz, né? As mulheres, elas são metade da sociedade e mãe da outra metade. Então, não existe a possibilidade dessa discussão não acontecer. E o grande desafio que a gente vem enfrentando é como é que a gente reconstrói a linguagem, porque, de fato, a gente tem uma disputa de narrativas, né? E essa disputa de narrativas, ela gera uma série de violências que são violências simbólicas e violências imagéticas que constroem uma forma de existência. Então, esse tem sido o nosso grande desafio, trazer novos atores para combater essas violências que têm acontecido, e por isso pensar a igualdade não é simplesmente sobre garantir espaços iguais, é sobre você mudar o repertório cultural de toda uma nação que hoje vem cada vez mais, e isso não tem a ver somente com uma discussão sobre ser conservador ou ser progressista, não é sobre isso. Esse é uma outra armadilha que a gente cai, né? Porque parece que todo mundo que é de um lado é do bem, todo mundo que é do outro é do mal, e a gente entra sempre numa lógica de nós contra eles, e essa lógica de antagonismos e essa lógica de polarizações, ela é muito perversa para qualquer crescimento. Quando você traz, eu achei muito legal você trazer que tudo que a gente precisa construir é um projeto, e é um projeto de um processo. Então, ninguém vai mudar a educação de um dia para o outro. Então, são anos, são décadas para a gente fazer essa transformação. E eu vejo esse momento como a possibilidade da gente construir um novo projeto para o Brasil. E esse novo projeto precisa caber todo mundo, e caber todo mundo de formas muito respeitosas. E eu acho que a gente ultrapassou as possibilidades e a gente não consegue mais conversar, e os processos realmente têm sido muito violentos. Então, pensar a igualdade de gênero é para além de pensar uma questão de igualdade entre homens e mulheres, é sobretudo pensar qual é o projeto de nação que a gente quer construir. Então, essas eleições, com todas as questões que a gente possa ter, ela é uma resposta. Ela é uma resposta dizendo, isso a gente não aceita. Esse radicalismo a gente não aceita. Então, você ter quase metade das mulheres eleitas e dos homens eleitos como vereadores negros, eu acho que é um grande avanço que a gente tem. Avançamos muito pouco em termos legislativos da presença das mulheres, mas a gente já conseguiu avançar em termos de coletividade. Quantos coletivos de mulheres foram eleitos nessa legislatura? Isso mostra um papel e um potencial da colaboração e da coletividade para fazer as transformações, né? Todos pela educação pensar o que cada um de nós coletivamente pode fazer para 1 mais 1 dá 3. Pensar a igualdade de gênero não é pensar sobre mim, é pensar sobre qual é a responsabilidade que cada um de nós tem para pensar um processo igual para todo mundo. Enfim, então, acho que tem aí um avanço para a gente fazer, né? Ótimo. E já que vocês estão apontando o fundo do poço, e que nós caminhamos a passos largos para onde estamos, não sei se ainda é o fundo do poço, mas espero que sim, e, portanto, os retrocessos na área de educação e na área do reconhecimento dos direitos de todos nós, né, homens ou mulheres, como é que a gente reverte? Então, você já desenhou um pouquinho a história de que o trabalho coletivo, o não radicalismo, quer dizer, o diálogo é importante. Como é que já esse país novo que você está falando, que nós precisamos discutir uma nova nação, via educação ou via reconhecimento de direitos, como é que a gente constrói isso? Quer dizer, como é que vocês conseguem chegar ao passo seguinte agora? Admitindo que nós estamos assim no meio do tiroteio entre grupos opostos que radicalizaram o debate político, como é que a gente consegue sair disso e ser propositivo ao mesmo tempo que seja transformador? Porque pode ser propositivo e as pessoas estão surdas para aquilo que nós estamos falando. Quer dizer, como é que a gente consegue mexer as peças para, de fato, ser ativo na transformação? Vocês conseguem enxergar algum caminho via educação, via luta? Como é que funciona isso para vocês aqui? Eu estou querendo as soluções agora. Claro, quero sair otimista. Tá tranquilo, assim, né? Vamos, né? Pergunta de $1 milhão para a gente resolver. Eu acho que é o seguinte,
realmente a gente não tem uma resposta para isso. O que a gente tem é o aprendizado sobre como outras nações conseguiram lidar com esse processo. Acho que o primeiro passo é entender que a sociedade brasileira ela precisa de todas as pessoas, mas ela precisa de todas as pessoas olhando para o mesmo lugar. O que a gente tem hoje, embora assim, né, um grupo trafegue por uma avenida que é da direita, outra da esquerda, a grande questão não é se você está na esquerda ou na direita, a grande questão é para onde você está olhando e para onde você está indo. Para onde você está mirando. Então, eu vejo como tudo isso que está acontecendo com a gente, como a possibilidade da gente construir, de fato, um projeto. Para esse projeto ser possível, a gente não pode ter ninguém fora dessa conversa na sua corresponsabilidade. As empresas, a sociedade civil, os governos precisam se comprometer com uma transformação que é realmente genuína. E para isso acontecer, por isso que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eles são tão importantes, porque eles estabelecem metas muito claras sobre a igualdade. Quando a gente fala sobre igualdade de gênero, e um dos exemplos, e aí eu queria até trazer como parte do Grupo Natura & Co, a gente acabou de lançar um compromisso pela vida, que vai dizendo como que nosso grupo, no mundo inteiro, vai se comprometer com a vida. No final das contas, é sobre esse compromisso com as pessoas, esse compromisso com a natureza, esse compromisso com a sustentabilidade, esse compromisso com a economia, que é cíclica, né? Vocês tiveram aqui um momento para falar sobre a questão da economia. Então, o processo que a gente precisa viver tem que ajudar a gente a ter, se a gente tem metade das mulheres como a nossa força de trabalho, elas precisam estar representadas em todas essas dimensões. Se a gente precisa ter um espaço e trabalho digno, e o trabalho tem que ser digno e igualitário e com igualdade de oportunidades e não só igualdade de salários também, para todas as pessoas, especialmente para as mulheres. E quando a gente fala da população trans, né, que é o outro grupo que acaba não entrando nessa conversa toda que a gente faz, a gente precisa olhar para esses grupos que são os grupos ainda mais minorizados. Então, o caminho passa por esse trabalho de construção de metas claras sobre como é que nos próximos 10 anos a gente vai poder fazer e pensar essa transformação. Não dá para esperar. O Instituto Ethos fez um estudo, ele faz um levantamento para entender como é que se comportam as transformações, e a gente vai demorar quase 100 anos para pensar a igualdade de gênero. E quase 150 anos para pensar a igualdade racial. Não dá para esperar 150 anos, a gente precisa fazer isso na próxima década. Então, como é que a gente transforma 100 anos em 10? Então, para isso, a gente precisa ter metas claras, a gente tem que ter o objetivo claro de para onde a gente quer apontar, e pensar que quando todo mundo cresce, quando as mulheres crescem, quando a gente pensa a igualdade de gênero e igualdade racial, por exemplo, todo mundo cresce. Então, acho que esses são alguns elementos que eu tenho visto da responsabilidade de não se eximir da sua responsabilidade de fazer parte dessa conversa e parar nessa história de assim, não, porque é responsabilidade de um ou responsabilidade do outro. Não. Cada um de nós, no lugar onde a gente está, tem uma responsabilidade. A universidade tem uma responsabilidade. A construção do conhecimento, ela precisa estar a serviço de uma transformação da sociedade. Os governos precisam estar a serviço da transformação e do cuidado, do bem-estar físico, emocional, mental e ambiental de toda a sociedade, seja ela a sua cidade, seja ela o seu estado, seja ele o seu país, né? Então, é sobre isso que a gente precisa falar, é sobre entender que a gente faz parte de um ecossistema que cada engrenagem e cada mudança ou mexida na engrenagem, ela mexe no sistema como um todo, né? É se ver como parte de um sistema que é muito maior do que a gente e se ver como corresponsável por isso. Obrigado, Andressa, por favor. Então, via educação, quais são os caminhos necessários? Não, eu estava anotando aqui enquanto a Mafone falava, porque acho que a gente vai muito numa direção muito parecida. A gente na campanha tem trabalhado, a gente até mudou o site recentemente, a gente resolveu colocar uma frase bem na cara de quando você abre o site da campanha, que é: o direito à educação é um pilar para a democracia e para a justiça social. E aí, por que a gente colocou isso? Porque, justamente, a gente precisa, isso já devia ter acontecido, né? A Mafone já falou, a gente precisa
parar de também só olhar para as nossas próprias agendas e transformá-las em umas agendas que sejam dialogadas e que sirvam a um propósito de projeto, que é o que a gente estava falando aqui, né? A Constituição Federal, ela já prevê isso, né? Assim, no artigo 206, ela fala sobre o direito à educação, mas lá no começo, no artigo 5º, ela lista todos os direitos sociais e põe o direito à educação como o primeiro dos demais direitos, e não é ordem alfabética, né? Ela coloca justamente com a perspectiva de que o direito à educação é uma porta para a garantia dos demais direitos, e através da educação a gente vai avançar. E aí a educação no sentido institucional, claro, a educação escolar, a educação formal, mas também na educação não formal, né, e outros processos educacionais que permeiam as sociedades. E a gente tem trabalhado muito nessa agenda, né, de como a gente precisa ter um projeto de país que tenha uma garantia dos direitos sociais, dos direitos humanos, né, e aí sociais, econômicos, culturais, ambientais, como a Mafoni já trouxe nessa interseccionalidade, intersetorialidade dos direitos. E essa garantia desses direitos, ela precisa acontecer a partir de um movimento também econômico. Né? Você falou que estava falando sobre economia, né, na última conversa aqui, sobre os ODSs da economia. A gente não adianta a gente falar que vai pensar num projeto de país, um projeto de sociedade, se a economia não está voltada à garantia dos direitos da maior parte da população, né? Das 50% da população que são mulheres e que são mães, outros 50%, como a Mafoni falou, né? Dos 99% que são a população. Né? Então, a gente também precisa pensar numa mudança nessa perspectiva de quais são as nossas políticas econômicas. Né? Então, elas precisam estar a serviço da nossa população, da garantia de direitos. Acho que esse é um ponto. E nessa mudança de perspectiva da economia, que também garante os nossos direitos sociais, está interligado e está dentro daí o fortalecimento da própria democracia. Né? Eu acho que a gente não tem como falar de direitos, falar de ODS, falar de um projeto de país, sem falar sobre a necessidade da gente retomar processos de fortalecimento democrático. E as eleições também concordo absolutamente, acho que elas dão um respiro para a gente ver que a nossa população ela tem aberto os olhos para isso, né? Tem se focalizado e tem tomado ações. Né? A eleição ela é o ápice assim, do material, do que a gente fala da cidadania, né? De que a gente está ali fazendo, exercer o nosso voto, exercer as nossas opções políticas, e a gente, então, precisa fortalecer esses espaços da democracia. Sem garantia de direito, a gente não vai fortalecer, porque sem o direito à educação, que passa pela educação sobre política, né, a gente não vai conseguir fortalecer a nossa democracia e não vai também fazer a transformação que precisa em termos econômicos. Então, acho que são 3 eixos que se interrelacionam e que a gente precisa pensar muito forte. Né? E aí, dentro disso, acho que é importante, em termos da democracia, a gente pensar em como fortalecer as nossas instituições. A Mafoni está falando bastante sobre os atores, né, da sociedade, e a gente tem visto, recentemente, um desmantelamento das nossas instituições democráticas, e cada vez mais a gente precisa desse fortalecimento. Esse fortalecimento se faz pela garantia de direito e da inclusão, da equidade, das diversidades sendo representadas. Né? Então, só assim a gente vai conseguir cumprir nossas metas internacionais, né? E garantir que uma das instituições que é muito importante, que é a legislação, também possa ser cumprida. A gente participou de uma pesquisa em 2018 que se chama Right to Education Index, que é um índice do direito à educação. É uma pesquisa que pretende... É uma pesquisa comparada sobre educação em vários países. Foram 20 países que fizeram parte. O Brasil, com a nossa participação, foi um deles. E, basicamente, a gente olhava para vários indicadores na educação, desde acesso, permanência, e também passando até se as escolas tinham banheiro, água potável, né, que é um tema que a gente está discutindo muito agora no cenário de pandemia, como voltar às aulas, sendo que a gente tem 2 milhões de estudantes que vão para escolas que não têm acesso à água potável, né, então, a saneamento nas escolas. E a gente fez esse estudo, e esse estudo tinha várias dimensões. Ele girava em torno das 4 dimensões
do direito à educação, da Catarina Tomaszewski, que foi a primeira relatora da ONU para o direito à educação, e ela caracteriza que a educação tem que ter disponibilidade, aceitabilidade, acessibilidade e adaptabilidade. São as 4 características, dimensões. E eles acrescentaram um de governança da política. Eu achei bárbaro, né, eles colocarem esse item, porque para a gente foi muito importante, porque pensando nas instituições, né, democráticas, das políticas educacionais, e a gente tirou a nota máxima, assim, pensando em nota, a gente ficou com toda a pontuação em termos de governança, porque justamente a nossa legislação, na Constituição Federal, nas leis nacionais, estaduais, municipais, ela é muito avançada em termos do direito à educação. A gente até, quando fez uma mobilização sobre o ODS, a gente fez uma rodinha que a gente colocava do lado de fora da roda a Constituição Federal, depois o Plano Nacional de Educação e aí o ODS 4. E a gente queria dizer o quê? Que se a gente cumprisse com a Constituição, com o plano, a gente ia cumprir com o ODS 4. Né? Então, quando a gente está pensando nessas perspectivas de projeto, a gente também precisa pensar no cumprimento da nossa legislação. Né? Isso é transformador, por incrível que pareça. Né? A gente tem, desde 88, décadas, né, de democracia, de redemocratização, e a gente até hoje não consegue cumprir a legislação. Só que, para isso, a gente precisa de controle social. Né? E sem garantia do direito à educação, de garantia de direitos, a gente não vai conseguir garantir o controle social. Então, assim, é um complexo sistêmico que a gente precisa pensar para a garantia do ODS. Né? O ODS ele é esse sisteminha de vários objetivos que estão todos interligados e que, sem um e sem outro, eles não vão ser cumpridos na sua integralidade. Nenhum vai ser cumprido na integralidade se o outro não vai ser cumprido. Então, eu só queria dizer que eu concordo muito com o que a Mafone estava falando, de a gente avançar para uma perspectiva complexa mesmo, sistêmica, de construção, né, de reconstrução de um projeto de país. Bom, como o nosso tempo, infelizmente, está acabando, eu vou pedir uma última rodada final, 2, 3 minutinhos para cada uma, para contar para quem está nos assistindo qual é a grande luta que vale a pena ser lutada no momento. Quer dizer, onde a gente está conseguindo vislumbrar o sucesso. Porque acho que tem todo o problema, né, e toda a luta histórica, secular que nós temos, vocês colocaram muito bem, os desafios da educação, os desafios do reconhecimento da importância da equidade de gênero. Mas, assim, nesse momento, acho que eu queria sentir o coração mesmo de vocês. Quer dizer, onde vocês... Aqui nós estamos indo bem, aqui nós estamos furando o bloqueio, aqui está valendo a pena, a gente tem que jogar mais força nesse caminho. Seja na educação, seja no reconhecimento dos direitos das mulheres. Para fechar com chave de ouro o lado otimista mesmo da coisa. Né? Não, assim... Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Então, assim, até se as minhas respostas elas ficaram mais negativas do que positivas, dessa nunca foi a minha intenção. Eu acho que tem a gente todo ano faz um prêmio sobre enfrentamento à violência contra as mulheres. E a gente sempre reconhece lideranças, homens e mulheres, que no ano anterior fizeram, né, transformações. E aí, esse ano, por conta da pandemia, assim, tudo que a gente fez até o ano passado... Gente, sabe aquela história? Para mim, a melhor metáfora é o seguinte: 0 jogo, você mudou de fase. A gente mudou de fase. Então, assim, tudo que a gente aprendeu vai ajudar a gente nessa nova fase. Mas, assim, é outro jogo, é o mesmo jogo, só que é outra fase. Então, não fiquemos com essas... mas a gente fazia assim ano passado. Então, já fazia. É isso, fazia, mudou de fase, agora é outro jeito de fazer. Então, a gente foi desafiado, catapultado para pensar coisas diferentes. E o que eu vi acontecer, e aí, assim, como eu sou a curadora do prêmio, eu fiquei acompanhando e, de verdade, rastreando o que as pessoas estavam fazendo, o que as instituições estavam fazendo. E eu vi muita coisa legal acontecer. O que é essa muita coisa legal? As pessoas elas estão redescobrindo o jeito de trabalhar e aprendendo novas formas de se comunicar para realmente avançar. Por mais questões, e assim, a gente está aprendendo pela dor, porque é isso, tem 2 jeitos de aprender, né, gente? A gente adora aprender pela dor, infelizmente. Pela dor ou pelo amor, as organizações de mulheres, elas têm sim se reinventado e elas têm sido a força motriz que está mobilizando o país para se transformar. A gente está num momento muito desafiador como democracia, e eu achei muito
muito pertinente, Andressa, colocar esse ponto, mas são as organizações que estão assim, então assim, agora então quer dizer que está tudo bem matar em nome da honra? Então você acha que um estupro, e você tem um sistema de justiça que não cuida da vítima e que culpabiliza a vítima, tá tudo certo? Não, não está certo. E aí a gente vai para cima. Então, o que eu vejo é que não só as urnas foram uma resposta, mas a resposta da sociedade como um todo, e eu digo como um todo a sociedade civil, as empresas, a gente criou uma coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Então, há 5 anos, quando eu vim do mundo social, eu trabalhei mais de 20 e poucos anos na área social, e fiz a minha transição há 5 anos no mundo corporativo. Quando eu comecei essa conversa no mundo corporativo sobre violência contra... Não, mas isso é problema de polícia. Isso não é problema nosso. Não, briga de marido e mulher não se mexe a colher. Hoje, a gente tem uma coalizão de 133 empresas de todos os tamanhos dizendo violência contra as mulheres é da nossa conta. Então, você vê movimentos na sociedade, sim, transformando essas realidades e entendendo que, sim, a coletividade, por isso que eu disse, não é à toa que esses grupos de mulheres foram eleitas no país inteiro, não é à toa que a gente tem mulheres trans, indígenas, assim, a diversidade de pessoas, de vereadores e vereadoras eleitas nesse país, fazendo essa provocação, isso é muito importante, porque elas carregam a possibilidade de levar para as pautas legislativas discussões que não estavam colocadas. Então, a bancada feminina, ela tem um papel muito importante. Ela diz o seguinte: não importa de que partido a gente é, a gente precisa se juntar, porque como mulheres a gente precisa fazer. O que não significa que está todo mundo na mesma página, mas significa que está todo mundo olhando para o mesmo lugar e tentando aprender. E mesmo que a gente tenha essas diferenças. Então, eu digo para você, e assim, é uma coisa que eu vivo todos os dias, é de que eu vejo que sim, a gente está se transformando, e de que quando a gente tem essa ameaça vinda de um lado, você tem uma contraposição acontecendo. E eu acho que a grande conquista e o nosso grande norte é pensar que o nosso compromisso para 2030, ele tem que ser um compromisso que mire essa igualdade e essa possibilidade da existência que não seja baseada na violência ou nas impossibilidades, né? O Emicida tem uma fala que eu gosto muito, do Amarelo, né? Que ele diz... não, deixe que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas fazem parte da minha história, mas elas não definem quem eu sou. E é isso que a gente precisa entender. O que define a democracia, o que vai definir... Nós somos uma democracia muito jovem. Então, mas temos leis muito fortes, temos instituições, é conseguir fortalecer e garantir. Se a gente está num jogo democrático, está tudo certo a gente divergir. A gente desaprendeu a discordar, e não é sobre isso. É sobre a gente manter a fortaleza das instituições, porque elas vão ajudar a gente a ir, de fato, para esse próximo nível muito mais fortalecidos. Então, fico aqui com essa missão, muito mais a toda essa conversa, não é porque a gente não conseguiu avançar, é porque a gente tem mais possibilidades de avançar. E quanto mais a gente conseguir se comprometer, trazendo essa responsabilidade para si, do lugar onde a gente está, a gente vai conseguir fortalecer não só o nosso papel como cidadãos e cidadãs, mas o nosso papel como parte dessas instituições, porque as instituições, e o Edgar Morin fala uma coisa que eu gosto muito, você não consegue modificar as instituições sem uma prévia reforma das mentes, mas você também não consegue reformar as mentes sem uma prévia reforma das instituições. É tudo junto e misturado agora mesmo para a gente pensar 2030, né? Então, a transformação e o futuro que a gente quer, ele precisa ser criado, e ele precisa ser criado pela gente, e a partir de hoje, né? Então, acho que essa fica como a minha mensagem final aí para essa nossa conversa. Muito obrigado, Mafuane. Passar para a Andressa. Esse tudo junto, misturado agora é o desafio maior, né? A pergunta de 100 milhões de dólares, como a Mafuane já falou. Não, eu acho que essa perspectiva de a gente estar trabalhando junto era uma das coisas que, quando você falou o que é as boas notícias, né? Assim, a boa luta foi a primeira momento. coisa que eu pensei, né? A gente, nesse cenário de pandemia, na educação, se falou muito da educação, como é que vai garantir o direito à educação, porque a educação está toda remota e milhões de estudantes estão excluídos da educação, porque eles não têm acesso
aos materiais básicos para eles conseguirem acessar essa educação remota, né? E a gente tem falado disso desde março, quando foi decretada a pandemia. E a gente participou de um relatório da relatora da ONU, e eu falo muito dela porque ela tem uma perspectiva muito freiriana, muito próxima do que a gente trabalha. Ela, inclusive, virou relatora da ONU, ela é do Burkina Faso. Ela se tornou relatora da ONU porque ela ganhou uma projeção internacional muito grande, especialmente no continente africano, porque ela foi ministra da Educação do Burkina Faso quando a maior parte da população era analfabeta. E ela instituiu sistemas de educação formal e não formal, que era o que dava para fazer na hora, de alfabetização de jovens adultos com o método Paulo Freire. E depois ela expandiu essas perspectivas para outros países na África e ela virou uma referência no continente sobre o direito à educação. E depois, enfim, ela se torna relatora da ONU. A gente ficou muito próximos, porque a gente tem perspectivas muito próximas. Ela veio para o Brasil, visitou o Instituto Paulo Freire, se emocionou com a gente. E ela, os relatórios que ela traz não são só técnicos, assim, aquela coisa muito hermética e fria que muitas vezes estão, né, nas nossas agendas burocráticas, etc. Ela traz nos seus relatórios a defesa de um direito na sua completude, né? E isso traz também o sujeito para ali. E ela fez um relatório esse ano sobre a pandemia e a educação e o que os países fizeram sobre esse cenário, dando recomendações, e ela olhou, né, para a diversidade. Ela falou: os países que melhor responderam à pandemia em termos de educação, eles fizeram duas coisas. Investiram recursos nas políticas educacionais, e isso a gente precisa fazer, né, urgentemente, e fizeram políticas participativas. Então, eles fizeram políticas que eles primeiro sentaram, os gestores sentaram com os professores, com as professoras, estudantes, e falaram: o que precisamos fazer neste momento de emergência? E, a partir do diagnóstico de vários olhares, né, do gestor, claro, dos conselheiros, das pessoas que estão na administração, mas também das escolas, eles conseguiram responder melhor à pandemia, que foi pouco visto isso aqui no Brasil. A gente pautou muito isso e foi difícil. A gente ainda tem dificuldade de fazer políticas com base em participação, que é um pouco o que a Mafone estava falando, né? Como é que a gente reforça a instituição da democracia se a gente precisa também fortalecer a educação para que as pessoas possam saber como participar ao mesmo tempo que a gente faz isso? Então, eu acho que a pandemia ela mostrou isso, e que a gente precisa fortalecer a participação. E, nas políticas educacionais, os estudantes e professores eles estão muito unidos, assim, em termos de querer falar, querer participar e colocar suas demandas para a área da educação nesse momento em que tanto os professores, os profissionais da educação, quanto os estudantes, né, os educandos, estão muitos em situação de violação de direitos e são dois sujeitos da educação, né? Então, acho que isso é uma questão que é muito importante, a gente colocar a participação e houve uma movimentação nesse sentido. Mas, quando você falou de boas notícias, eu pensei em duas da educação que eu não consigo deixar de falar aqui. Uma primeira foi que várias organizações da sociedade, não só da área da educação, como também movimentos feministas, movimentos LGBT, se juntaram para fazer uma série de ações no Supremo Tribunal Federal esse ano, de ações diretas de inconstitucionalidade contra as legislações que aprovaram escolas sem partido pelo país, que é uma agenda que o nome engana, né, igual a ideologia de gênero engana, né, e que, na verdade, censura os processos plurais, democráticos de educação nas nossas escolas. E a gente conseguiu ganhar todas as ações. Então, perdeu muita força um movimento ultraconservador no Brasil, que tem atacado nossas instituições, desde a educação básica até o ensino superior, em termos de você garantir liberdade de cátedra, liberdade de pluralidade, de pensamento, de pensar, né, democrática na área da educação. Então, acho que essa é uma grande vitória que a gente teve. E a segunda foi a aprovação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Valorização dos Profissionais da Educação, que é o principal fundo para a educação básica no Brasil. Ele já existe, mas a gente aprovou ele permanente, com melhorias importantíssimas. Então, a gente aumenta a responsabilidade do governo federal no financiamento da educação, para ajudar estados e municípios, né? A gente melhora a distribuição para tornar ele mais equitativo, né? Levar, de fato,
o recurso para onde a gente precisa mais, e a gente incluiu o mecanismo do custo aluno-qualidade, que é um mecanismo que vai trazer, de fato, qualidade para as nossas escolas em termos de avançar nesse processo também. Então, a gente, com o Fundeb, as agendas no STF, a gente conseguiu fazer frente a uma agenda ultraconservadora, e com o fortalecimento do Fundeb, a gente também faz frente a uma agenda de Estado mínimo, né, que não prevê recurso para direito algum, né, muito simbolizado pela emenda do teto de gastos, a emenda 95. E eu acho que tudo isso a gente conseguiu, na sociedade, através de muita estratégia, profundidade e solidez, mas justamente através dessa tomada de consciência, dessa participação, né? A gente teve uma mobilização gigantesca nas redes sociais, no Fundeb, virou trending topic por bastante tempo, todo mundo falou disso, porque justamente estava em risco e a gente conseguiu se colocar, e foi uma vitória das comunidades escolares, né? Foi uma vitória da população brasileira, o que é muito importante nesse sentido. E aí, eu acho que a gente aprende com tudo isso, que a gente precisa acreditar mais em quem faz, sabe? Em quem está lá na ponta, em quem é o sujeito de direito, que muitas vezes não tem a sua voz ouvida nessas políticas, né? Isso é essencial para a gente cumprir legislação, ODS, qualquer agenda de perspectiva de garantia de direitos, de sustentabilidade. A gente precisa estar junto com quem é o sujeito de direito. E são vários sujeitos de direito, várias sujeitas de direitos. Enfim, a gente precisa, de fato, que essa inclusão aconteça e que essas vozes diversas, plurais e diferentes possam ser incluídas no centro da política, né? A gente fala muito isso, né? A gente precisa reconhecer as diferenças, garantir as diversidades e que essas diversidades estejam lá sendo representadas. Eu acho que na educação a gente está tentando aí, conseguiu algumas coisas. E esse ano foi um ano muito duro, mas que teve essas duas grandes vitórias que eu acho que a gente, ainda num cenário tão diverso, a gente conseguiu. Então, é isso. A gente só pode ser otimista daqui para frente. Legal. Andressa, Mafuani, adorei. Muito obrigado pelo desafio de trazerem as ideias tão inovadoras, tão bacanas que vocês têm para um debate público na universidade, a universidade cumprindo o seu papel. Aqui é um curso que a gente criou exatamente com essa função de trazer personalidades que entendam de alguns assuntos específicos para compartilhar com quem estiver assistindo esses conhecimentos. Vocês fizeram isso de maneira brilhante. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Vou só encerrar aqui o nosso curso, nossa aula do curso Um Brasil Sustentável.